Olá, alunos do segundo ano. A nossa aula de produção textual desta semana vai tratar do gênero romance. Geralmente as pessoas, quando escutam essa palavra, elas tendem a relacioná-la com o sentimento, com o amor. O que nós vamos verificar em relação ao romance gênero textual é que esse gênero pode envolver vários tipos de temas. Vamos ao conceito desse gênero. E o que é o romance enquanto gênero textual? É um gênero que apresenta uma narrativa complexa, pois não dispõe apenas de um núcleo, mas várias tramas, que se desencadeiam no decorrer da narração da história principal. O termo romance ele evoluiu da história romanesca, mas foi utilizado com diferentes significados ao longo dos tempos. É importante comparar o gênero textual romântico com o gênero conto estudado anteriormente, porque nós temos umas diferenças muito básicas. O conto é um gênero mais curto, com menos personagens, apenas um desfecho. O romance é um gênero mais complexo, mais amplo, com várias personagens, com uma história principal, mas com várias histórias secundárias. E isso torna esse tipo de gênero um gênero considerado mais denso. Porém, o seu conceito ele sofreu uma evolução ao longo do tempo, como já foi dito, e nós vamos especificar um pouco mais essas condições. É importante saber que durante a Idade Média, países como a França, Espanha e Portugal utilizavam o termo latino romanis para indicar a poesia da época ou qualquer tipo de narrativa. Então, nesse período, não se tinha uma definição mais específica do que era romance. Bastou eu escrever uma história que narrava algo e eu já tinha um romance, mesmo sendo uma poesia e até mesmo sendo um poema. Somente a partir do século XVIII é que a palavra romance ela foi introduzida no mundo literário no sentido que ele é atribuído até os dias atuais. Mas existem aspectos controversos, ou seja, histórias contraditórias entre essas diversas tendências críticas e historiográficas sobre o assunto. Mas podemos apresentar uma definição que se entende por romance nos estudos literários, e essa definição está contida nos nossos dicionários de língua portuguesa. Vamos verificar. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a definição para romance é uma descrição longa das ações e sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para um plano artístico. O que isso significa? Comparando o gênero romance com o gênero conto, nós temos a questão da dimensão, da estrutura, do quantitativo de páginas. O romance ele é muito mais denso, ele é muito mais completo. Apresenta várias personagens, apresenta vários núcleos, como já foi falado anteriormente. E se utiliza de situações da realidade para se trazer para o plano artístico, que é a questão da verossimilhança. As histórias contadas nos romances, elas são baseadas em histórias reais, através de personagens que são criadas pelo autor. Nós temos como exemplo, nesta imagem, um romance intitulado A Culpa é das Estrelas, que já foi transformado em filme, de John Green, que traz como tema uma relação amorosa. Aí eu volto a afirmar a vocês, nem todo romance pode trazer uma história de amor. O romance, ele pode abordar várias temáticas, pode abordar temas diferenciados. Nós vamos ver essa classificação dos romances um pouco mais adiante. Pode-se considerar que o romance mais próximo do que conhecemos surgiu no início do século XVII, tendo como precursor o Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, escrito em 1600. Só para a gente ter uma basezinha sobre o que trata esse romance, Dom Quixote de la Mancha era uma personagem que se deixou envolver por um momento considerado por alguns como um momento insano, em que ele se achava ser um cavaleiro medieval. E ele criou para si várias aventuras e tentou enfrentar de forma heróica, mas consta que o Don Quixote de la Mancha, na verdade, era uma crítica às novelas de cavalaria que tinham como herói aqueles cavaleiros mesmo belos e corajosos, o que diferencia um pouco. Porém, ao final da história, Don Quixote de la Mancha, ele cai em si e percebe que ele
praticamente é incapaz de realizar esse sonho de ser um cavaleiro tão heróico assim, e acaba indo para o seu leito de morte. Essa história ela traz como uma reflexão aos seus leitores o fato de que nós morremos também com os nossos sonhos. Eu sugiro a vocês que, se tiverem possibilidade, façam uma leitura, se tiverem acesso a essa obra literária, façam uma leitura para uma compreensão mais aprofundada, porque esta obra ela não vai ser base para nossos estudos em sala de aula, porém é uma indicação caso vocês possam ter essa possibilidade. O gênero textual romance ele atingiu a sua afirmação como espécie literária com o romantismo. Muitos especialistas consideram que a prosa brasileira começou de fato a partir dessa escola literária com os denominados folhetins. O que é essa prosa? É justamente essa forma de se escrever em forma de parágrafos, de textos, eliminando aquela estrutura dos poemas e das poesias. E ela se assemelha aos folhetins porque, como são histórias mais longas, se compara assim. Ela se inicia, na verdade, com os folhetins. Os escritores, eles começavam a escrever história quando chegava em determinada parte. Essas histórias elas eram divulgadas, como já foi dito, em forma de folhetins, porque saía uma parte dela hoje e se parava numa situação em que o leitor se sentia instigado e com vontade de conhecer a continuação dessa história. Então, no outro dia se lançava um outro folhetim continuando aquela história contada anteriormente. E a cada dia acontecia isso, até ter um capítulo final. Se nós formos comparar os folhetins com os gêneros de hoje, não o gênero mais moderno, mais contemporâneo, nós podemos comparar com as novelas. As novelas, elas terminam um capítulo de hoje numa parte em que o telespectador ele fica querendo saber o que vai acontecer no capítulo próximo. Então, alguns estudiosos dizem que o romance ele surgiu a partir das histórias que eram publicadas em forma de folhetins. Então, o romance ele é classificado em vários tipos. Um deles é o romance urbano. Essa classificação nós estudaremos também nas aulas de literatura. O romance urbano, ele trata da vida social das grandes cidades, é retratada por meio de tramas que incluem intrigas amorosas, traições, ambientes urbanos e situações do dia a dia das pessoas que vivem nas cidades. O romance regionalista já apresenta questões sociais de determinadas regiões do Brasil, com o destaque de suas características e linguajar típico. Por exemplo, eu vou fazer um romance em que todas as personagens e o espaço se dá no interior do estado da Bahia. Então, é claro que eu tenho que fazer pesquisas para saber quais são os tipos de variação linguística que esse povo usa. Os termos como oxente precisam aparecer nesse romance. Então, eles tratam de situações mais regionais. Romance indianista, o próprio nome já diz, apresenta a vida e os costumes indígenas sendo encontrado principalmente durante o romantismo. Nós já vimos a questão não de um romance em si, mas do poema Ijuca Pirama, em que o índio aparece como peça principal. Mas nós temos como exemplo de romance Iracema, de José de Alencar, que nós estudaremos mais à frente através de uma análise e de uma pesquisa, de um estudo mais detalhado. O romance histórico. Esse tipo de romance ele destaca a vida e os costumes de certa época e região da história, misturando fatos reais e fictícios. Eu posso criar um romance que se deu no período da Inconfidência Mineira. Então, se deu no período da Inconfidência Mineira, eu posso colocar no meu romance uma personagem real, o caso de Tiradentes. Mas, ao redor, os personagens secundários fica a meu critério. Eu posso criar outras personagens secundários que viveram neste momento, que presenciaram este momento e crio histórias para essas personagens.
Quanto à escola literária, os romances eles podem se classificar em romance romântico, são aqueles em que o homem tenta seduzir a mulher amada através dos seus feitos heróicos. O romance realista, ele traz temas que são influenciados pelo cientificismo da época, sendo carregado de críticas sociais. Ele se volta mais para a sociedade, para a classe social. O romance naturalista tem as mesmas características do romance realista, com uma diferença. Ele vai tratar mais da pobreza, da prostituição, então são a violência, então são temas um pouquinho diferentes, embora se volte para a sociedade, mas ele não se foca tanto em uma classe social determinada. E o romance modernista é caracterizado pelo caráter revolucionário, trazendo consigo fortes críticas sociais e novas visões de mundo. Então, nesse romance modernista, ele traz a crítica, mas ele também apresenta como ele acha que as pessoas devem mudar as suas atitudes e os seus comportamentos diante da sociedade. Esta última imagem é apenas uma imagem ilustrativa, apresentando algumas obras literárias brasileiras, como Senhora, de José de Alencar, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, e Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, só a título de ilustração. Para finalizar, eu peço que vocês revisem todo este material que está sendo exposto e que vocês citem nos comentários, na plataforma ou nos grupos de WhatsApp, uma obra literária que vocês tenham em casa, o nome do autor e o nome da obra, para que nós possamos trabalhar na nossa próxima aula voltada para esse material que vocês têm em casa. Muito obrigada, fiquem com Deus.